Irmãos, conectando gerações. Abre comigo a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui de Josué. Depois a gente vai passar um pouquinho lá em Juízes. E eu sei que hoje a gente vai folhear a Bíblia toda. Pelo menos vai aparecer alguma coisa no telão, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua vontade nesta noite. Oh Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua neste altar, oh Pai. Oh Deus, que tudo aquilo que for ministrado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto: Josué faz um novo concerto com o povo. Por que um novo concerto? Porque a palavra nos fala que Moisés já havia morrido. Moisés estava morto. E coube a responsabilidade para Josué. Então Josué, ele faz um novo concerto, um novo pacto com aquele povo. E ele deixa bem claro algumas coisas. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Obrigado, irmã. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Forte, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, o texto aqui já começa falando que Josué ele faz um concerto com o povo. Sabe, irmãos, eu estava pensando lá em casa, sabe, a palavra de Deus fala que Josué, quando Moisés ele entrava na tenda para receber algo do Senhor, a palavra do Senhor fala que Josué ele ficava na porta da congregação. Ele ficava com os seus ouvidos atentos. Ele servia praticamente de guarda-costa de Moisés. Onde Moisés andava, ele estava ali, Josué. Ele estava aprendendo com quem? Com Moisés. Então, o texto aqui fala que Moisés já tinha morrido. E o cajado, a responsabilidade passou para a mão de Josué. E Josué, então, ele faz um pacto com aquele povo, um concerto, uma aliança. E hoje eu queria falar um pouco de gerações. Principalmente a geração de Jesus. Por quê? Porque quer queira ou não, nós estamos conectados em Jesus. A nossa geração se conectou a Jesus. E diz assim, a geração de Jesus. No livro de gerações, diz assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Começa já a árvore genealógica de Jesus. Jesus, no Evangelho, é a boa notícia de uma nova geração de servos de Deus através de Jesus Cristo. Nós somos uma nova geração eleita através da morte e da vida de Jesus Cristo. Nós fomos de alguma forma conectados em Jesus Cristo. E a palavra fala assim:
a geração de Davi, aqueles que servem a Jesus faz parte da geração de Davi. Nós fazemos parte desta geração, da geração de Davi. Um homem que viveu segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi, porque Davi era o que, irmãos? Um adorador por excelência. Mas o que tem a ver com o texto? Nós vamos chegar lá. Lembra que eu falei que a gente vai caminhar um pouquinho nas Escrituras? E a gente vai pular lá para frente daqui a pouco. E o texto fala que Josué ele faz um pacto com aquele povo de novo. E o que o povo responde? Josué fala assim: porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa qual que é a decisão que vocês tomem hoje. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o povo então entendeu e falou assim: não, nós também vamos fazer parte desse negócio. Nós vamos servir ao Senhor. E a pergunta nesta noite é: serviram? Essa geração serviu ao Senhor? Sim ou não, igreja? Vou deixar para vocês responderem, vocês vão achar que é pegadinha. E quando estes foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunha, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem comprometido e conforme o meu coração. A conexão aí, irmãos. A palavra de Deus fala que Jesus é filho de Davi. Deus, ele vai ligando as pontas. Mais para baixo fala assim: mesmo falho e pecador, Davi sempre buscava viver na presença do Senhor. Uma geração real. Uma geração real. Deus mudou a história de Davi quando ele foi escolhido lá no meio das ovelhas para ser rei. Sabe, irmãos, Deus ele mudou a sua vida. Deus mudou a sua história quando ele te escolheu lá no lamaçal do pecado. Ele quis dizer assim: eu mudo a vida do meu servo Rosalvo, porque agora ele será um adorador por excelência. Eu mudo a vida do pastor Jaime, uma outra hora embriagado, agora servo do Deus vivo. Ele fez isso com Davi. Tirou lá do pasto, tomando conta das suas ovelhas, e fala assim: você vai ser rei, você vai me adorar, você vai me adorar. Assim também Jesus veio para mudar e transformar a minha e a sua história e a nossa geração. Jesus ele veio para isso, para mudar a geração. Aquela geração que estava corrompida, aquela geração que estava perdida, Jesus veio para mudar a geração. E eu te pergunto nesta noite: quando você levantou a sua mão, recebendo Jesus, ele mudou a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Porque a minha ele mudou. A minha história ele mudou. A minha história ele tem escrito. A minha história ele tem escrevido todos os dias. Cabe a mim tomar a decisão sim ou não. Mas ele mudou a minha vida. Aleluias. Aleluias. A Bíblia fala que você e eu, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos enxertados em Jesus. Nós agora fazemos parte da geração de adoradores. Nós fazemos parte da geração vencedora. Você faz parte dessa geração. Então acredite, Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um propósito. A geração de Abraão, lembra de Abraão, irmãos? A palavra de Deus fala que Abraão já era um homem velho, cansado. E a palavra de Deus fala que ele não podia ter filhos. Aos olhos humanos ele não poderia ter filhos. Mas e no espiritual? A palavra de Deus fala que Abraão, pela fé ele foi tomado. Ele creu, ele acreditou. E a palavra de Deus fala que ele é o pai de multidões.
Ele é pai de uma geração eleita. Eu e você fazemos parte também dessa geração, a geração de Abraão, a geração que tem fé, a geração que caminha a Deus em nome de Jesus, não pelo que está vendo, mas pela fé. Abraão, ele caminhou pela fé. E a palavra conta que, mesmo sendo velho, ele gerou filhos. Ele gerou um filho, e o seu filho gerou outro filho. E hoje nós estamos aqui por quê? Porque foi uma geração de adoradores, uma geração obediente ao Senhor. E esta geração está sendo obediente ao Senhor? Aleluia. Irmãos, aleluia. Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e os filhos para os seus pais. Caso contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldições. Sabe, irmãos, é papel meu, é papel do pai ensinar o filho o caminho que ele deve andar. E por incrível que pareça, nos dias atuais parece que os pais não estão entendendo mais isso e estão deixando os seus filhos andar a reveria deste mundo. Mas a palavra que fala que se nós como os pais não ensinarmos os nossos filhos o caminho, ele vai trazer castigo, ele vai começar a castigar a terra. Lembra que vocês fizeram um pacto aqui, que tudo que ouvíssemos nesta noite nós entenderíamos e faríamos diferente. Irmãos, é claro que uma geração ela recebe influência de outra geração. A geração do pastor Carlos, quem é da geração do pastor Carlos recebeu uma influência do pastor Carlos e do pastor Cupertino. Uma geração recebe influência de outra geração. Moisés, quando estava na congregação, Josué ficava na cola de Moisés para aprender, porque ele estava sendo influenciado por Moisés. Ele via que Deus falava face a face com Moisés, então ele queria entender esse negócio e falou assim: Deus, fala comigo face a face. Uma geração, ela, de qualquer forma, ela faz diferença para outra geração. Recebe a influência, seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Se a geração for má, a próxima geração será pior, se não houver uma intervenção espiritual. E foi isso que aconteceu neste texto que a gente leu, irmãos. A palavra de Deus fala que o povo pediu a proteção de Deus, mas no primeiro instante eles esqueceram dos feitos que Jesus tinha feito, os feitos que Deus tinha feito. E a palavra do Senhor fala lá em Juízes 6, que o povo estava sendo oprimido pelo inimigo. Sabe, irmãos, quando a geração esquece de Deus, o inimigo ele começa a oprimir a geração, e começa a sair essa geração que não adora, essa geração que não busca mais a presença do Senhor. E a palavra de Deus fala que Gideão, lá em Juízes 6, ele estava ali escondido, malhando, quebrando, debuiando trigo, porque os medianitas, aqueles homens terríveis, eles vinham de época em época e colhiam todas as suas plantações. E de repente, Gideão está ali, quebrando, malhando trigo, dentro de um lagar, e aparece um anjo para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente e valoroso. O Senhor é contigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor, eu? Se o Senhor é conosco, por que todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta força e livrará Israel da mão dos medianitas. Lembra, irmãos? Josué falou assim que se nós servirmos ao Senhor, Deus vai ser conosco. Se você servir ao Senhor, Deus é contigo. O povo se corrompeu, o povo esqueceu das maravilhas que o Senhor tinha feito.
O povo esqueceu dos milagres que Deus operou através de Moisés e caíram novamente no pecado. Sabe, irmãos, quando uma nação está com pecado, quando uma nação está no pecado, Deus ele traz vamos dizer aqui para o conserto. Deus ele traz o conserto. Foi assim com Sodoma e Gomorra. O povo vivia em pecado, o povo só pensava em pecado, o povo só falava de pecado, e Deus trouxe aquela correção. E não foi diferente aqui. O povo havia esquecido do pacto que eles tinham feito com o Senhor, se esqueceram, e Deus manda o inimigo oprimir aquele povo. E Gideão fala: Senhor, nós ouvimos falar tantas coisas do Senhor, e agora o Senhor nos abandonou. Sabe, irmãos, há 27 anos, quando Jesus me aceitou, todos os domingos, eu saía pela manhã para evangelizar. A gente ia na Praça 7, a gente ia no acampamento do pessoal que morava na beira-linha, pregar, levar a palavra do Senhor. Mas parece que agora a gente nos acomodou, nós nos acomodamos, nós não falamos mais. A gente vem para a igreja e acha que está tudo beleza, mas as pessoas estão lá fora, precisando de uma palavra. Sabe, irmãos, o evangelho hoje está fácil, está muito fácil, mas a palavra de Deus fala que o Senhor não tinha abandonado aquele povo. Só bastou um conserto para aquela geração entender que Deus era com eles, Sabe, irmãos, o papel do pastor Carlos e do pastor Cupertino eles já fizeram, eles estão fazendo. Tem geração aqui, a palavra de Deus fala que uma geração ela é contada de 40 a 50 anos. Nós ouvimos o pastor Carlos falando aqui que teve pessoas aqui que ele pegou no colo, né, que ele pegou de criancinha pequeno. Quem é uma dessas pessoas? É uma geração, irmãos, é uma geração que o pastor Carlos e o pastor Cupertino viu crescer. E será que essa geração entendeu que foi pago e que está sendo pago um preço para que essa geração continue na presença do Senhor? Você está entendendo isso, irmã? Que o seu pai, o pastor Carlos, pagou um preço, teve uma renúncia, se renunciou, parou de fazer alguma coisa, parou de passear para estar aqui pregando a palavra do Senhor. Muitas vezes ele até te deixou em casa, mas o compromisso dele era com o Senhor. Foi isso que Moisés fez, e foi isso que Josué entendeu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça, a minha geração, ela vai permanecer na presença do Senhor. A minha geração precisa permanecer na presença do Senhor. Aleluias. É claro, irmãos, que uma geração sente a influência de outra geração, irmãos. Eu estou falando por mim mesmo. Quando eu era meio doidão, 18, 19 anos, irmãos, eu só pensava em fazer besteira, porque a minha geração era a geração maluca. É uma geração que o cara, você estava no meio dele e falava assim: aí, glória a Deus, tá, irmãos? Isso eu não cheguei a fazer, não. Dá um teco aí, vai fumar? Não, eu não fumo, não. Então você é prego. Quem é da geração dos pregos? Quem é da geração dos pregos aí? Ai, irmão, você é da geração dos pregos, né? Fez não, você é prego. Então, irmão, se você não entrasse no meio da galera, você era prego, você era vacilão. Eu sou dessa geração, irmãos. Aí eu falava assim: não, fumar eu não fumo não, mas eu bebo. Então uma geração influencia outra geração. Se você não fizer, você é bobo, você é um Zé Mané. Que nada, rapaz, fuma isso. Se você não fumar, você é prego, você é um Zé Mané. Você não está conectado com nós, não. Você tem que conectar, é no Senhor Jesus Cristo. Você tem que conectar, é nos pés da cruz. Não é no seu colega, não é na sua galera, não. Se conecte no Senhor. Né, carequinha? Você é da geração dos pregos. Eu sei que você é dos vacilão, né? Não faz não, você é vacilão. Tá, irmãos? Mas é claro que uma geração influencia a outra. Hoje não tem uma geração da internet aí? Como é que chamam os camaradas que trabalham pela internet? Os jovens aí, fala para mim. Fala aí, jovens. Quem segue fulano de tal e fulano de tal? Quem é seguidor de alguém?
Pode levantar a mão. Hoje é dia de confessar. Eu sou seguidora de fulano de tal. Eu sou seguidora de fulano de tal no Instagram. Eu nem sei o que é isso. Estou falando, mas eu nem sei o que é isso. Eu sigo fulano de tal no Instagram. Eu sigo fulano de tal. Você está seguindo Jesus que morreu por você? Você está seguindo Jesus que pagou um preço pela sua vida e pela minha vida? Porque essas pessoas que estão te influenciando para te levar para o inferno. A influência dela é para te levar para o inferno e ganhar dinheiro cada vez que você dá uma curtida. Eu curti a foto dela, ela tem me influenciado. Ei, seja influenciado pelo Senhor Jesus Cristo. É Ele que quer te influenciar nesta noite. Mas é claro que isso acontece em todas as gerações, né? Mas, e aí? O que você vai decidir? Você vai continuar dando joinha para uma pessoa que está ganhando dinheiro através dos seus likes? Uma pessoa que nem te conhece. E você está seguindo aquela pessoa? Josué não escolheu, não. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, no dia que eu aceitei Jesus, eu falei assim: Senhor, se o Senhor é Deus, muda a minha história, muda a minha vida. E Deus, Ele tem mudado a minha vida por completo a cada dia que passa. Porque Ele é um Deus que muda, é um Deus que escreve uma nova história. Aleluia. A influência da geração de Abraão, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Jacó e José foram os grandes influenciadores. Se fosse nos dias de hoje, eles estavam bonados. Eles iam ganhar um monte de likes e joinhas, porque eles foram os grandes influenciadores. Mas a geração seguiu eles. Morreu. A palavra de Deus fala que lá em Êxodo, quando eles foram para o Egito, o povo novamente cresceu ali no Egito, se multiplicou como formiga. Era um povo que foi escolhido para governar e de repente foi governado. Lembra da história? Cresceu no Egito, multiplicou igualzinho gafanhoto. Aí o rei falou assim: nossa, esse povo está crescendo demais, vamos oprimir eles. Sabe por quê? Deus permitiu a opressão porque eles tinham abandonado Deus vivo novamente. Uma geração não pode esquecer a outra geração. Você não pode esquecer o preço que foi pago pela sua vida nessa congregação. Você não pode esquecer o que foi pago através da vida dos pastores, para a minha vida e para a sua vida. Você não pode esquecer disso. E o povo novamente se esqueceu. E foram oprimidos. Foram cercados. Por quê, irmãos? Porque começaram a adorar outros deuses. Começaram a praticar coisas que não se agradavam aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que aquela geração fosse uma geração de escravos. E eu te pergunto nesta noite: você quer deixar o que para o seu filho? Aleluia. Era o papel dos pais contarem os feitos que Deus fez no passado. É papel dos pais contar as maravilhas que o Senhor fez no passado. Sabe, irmãos, às vezes eu conto para a Jéssica e conto para a Jussara. Vocês não entendem o que Deus fez na minha vida. Vocês não entendem o que Deus fez na vida da Eliá. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. É papel dos pais contar os feitos que o Senhor fez na sua vida, para os seus filhos. Mantenha eles na presença do Senhor. Pastor Carlos ensinou para os seus filhos deveres e compromissos. Pastor Cupertino da mesma forma. Os irmãos têm que entender isso. Ensina o teu filho, conta para ele o que Deus fez, fala dos milagres. Fala, irmão, sabe, meu filho, teve um dia que papai estava sem comida nenhuma dentro de casa. Aí papai orou
na fé de Abraão. Papai orou na fé de Abraão. Sabe o que aconteceu? Veio o irmão numa Brasília velha e tinha ali uma cesta básica em cima do porta-mala. E eu pensei assim, é para mim. É assim que é a história, pastor? É mais ou menos isso, né? E Deus falou assim, é para você sim, porque eu ouvi as suas orações. Conte os feitos que Deus fez na sua vida, para esta geração, para os seus netos. Comece a contar das maravilhas que o Senhor tem feito e que vai fazer na minha e na sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Uma geração conectando outra geração. É 36 anos, irmãos, de ministério. É uma geração. É uma geração que tem passado. E nós vamos ter que deixar frutos. Nós temos que deixar frutos. Mas sabe o que é o problema, irmãos? Que é isso que o diabo quer. O inimigo, ele quer isso. Fazer com que nós ficamos cegos. Porque o papel do diabo é esse: cegar o nosso entendimento, cegar a igreja, parar a igreja, não deixar a igreja caminhar mais, para que a igreja não fale mais dos feitos que o Senhor tem feito. A geração para trás pregava ao ar livre. Hoje parece que é bobeira. Mas, irmãos, um folheto entregue na mão de uma pessoa cheia do poder de Deus e um Jesus te ama, muda a sua história. Você está entendendo? Um folheto entregue por uma pessoa cheia do poder de Deus muda a história de quem recebe aquele folheto. Hoje não. Vamos pela internet. Quero ver quantas curtidas eu vou ter na minha pregação. Não, irmãos. Nós não podemos deixar essa geração ir para o buraco, não. Nós temos que nos colocar de posição de soldados e começar a marchar e mostrar para essa geração que tem um conserto, que vai dar certo. Vocês estão entendendo, irmãos? A responsabilidade da nossa geração agora. A verdade. Quais as influências que Deus espera de mim e de você? Qual tipo de influência Deus espera de mim ou de você? O que Deus espera de você? Pare para pensar aí. Qual tipo de influência? Qual o influenciador? Ou como você tem feito para influenciar as pessoas? O que nós temos feito para fazer a vontade do Pai? Nós precisamos deixar para outra geração um legado. Nós precisamos deixar para a geração futura um legado. Queria falar um pouquinho hoje, estou no tempo, está dentro da mensagem, de tipos de sementes. Tipos de sementes. Que tipo de semente nós deixaremos para a próxima geração? Uma semente boa ou uma semente estragada, contaminada, que não dá fruto e não cresce? Salmos 22:30, Renato, tem como pôr para mim? Salmos 22:30. Qual tipo de semente você quer deixar para a sua família hoje? Olha para você a história. Eu queria falar um pouquinho da tamareira. É uma semente pequenininha. Salmos: uma semente servirá, uma semente, servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Qual tipo de semente você quer deixar para a sua geração? A semente de tamareira, ela demora 80 anos para crescer e começar a dar fruto. É muito tempo, né, irmãos? 80 anos a 100 anos, uma semente de tamareira demora para crescer.
Mas se eu pegar a muda da semente, a muda da tamareira já grande, e plantar na terra, ela com 4 anos, ela começa a dar frutos. Aí eu queria pôr aqui para vocês pensar. A semente de tamareira, ela demora muito mais para crescer e dar fruto, 80, 100 anos. Devemos ser como essa semente, nos fortalecer no Senhor para dar muitos frutos. Você tem que ser como essa semente de tamareira. Mas, ô pastor, eu sou a muda. Você acha que a muda é melhor do que a semente? A muda, ela demora menos tempo, mas ela corre o risco de ser rejeitada pela terra. É forte, né, irmãos? Ela corre o risco de ser rejeitada pela terra. Por que eu sei disso? Porque eu comprei 2 pés de mexerica ali na avenida, ali, deste tamanho, lindão. Levei lá para o sítio. Estava quase dando mexerica no chão, assim, no papel, no pacote. Levei para o sítio, plantei no final de semana, na época de chuva, para não ter problema de água. Na semana seguinte, as 2 mudas estavam mortas. E aí? Porque ela não se adaptou à terra. Não queira ser muda, queira ser semente. Demora um tempo, mas quando você começar a frutificar, os seus frutos vão dar muitos e muitos frutos. E sabe qual que é o segredo, irmãos? Que um pé de tamareira foi descoberto em Israel com 2000 anos. O pé de tamareira demora 80, 100 anos. E quando ele começa a dar frutos, os seus frutos são gostosos e bons. E existe pé em Israel de 2000 anos. Porque ele foi plantado numa terra boa. Seja plantado numa terra boa. Jesus, ele pega você como semente nesta noite e te coloca numa boa terra que dá 30, 60 e 100 por 1. Não queira ser muda. Muda morre. Muda não passa pelo processo do crescimento. Muda já está crescida. Seja semente. Josué foi uma semente que Moisés plantou. Você quer ser um servo de geração em geração? Vamos lá. A palavra de Deus fala. Olha, faz favor, peça para mim aquele. Ah, tá aqui já. Tá aqui, não vi não, minha ajudante está ali. Irmãos, daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui. Pegadinho. Irmãos, você quer ser a muda de tamareira ou a semente? Olha, interessante. Você quer deixar qual tipo de semente para o seu filho? Fala, igreja, pelo amor de Deus, me ajuda. Boa, né? Uma semente boa. A palavra fala, as histórias falam que a tamareira ela cresce por alto assim, ó, pegando as bênçãos do Senhor. Mas e aí, você quer deixar uma muda de abóbora para os seus descendentes? Deixa uma semente de abóbora. Deixa para os seus futuros filhos. Uma semente de abóbora é legal, não é não? Igreja, me ajuda aí. Deixa uma semente de abóbora. Cresce em qualquer lugar. Qualquer lugar que você joga uma semente de abóbora, ela cresce, né? Rapidão, né? Mas morre rapidão também, né? E aí? Qual tipo de semente você quer deixar para os seus filhos? Uma semente boa? Uma semente de tamareira, que demora 80, 100 anos para dar frutos, mas que até nos dias de hoje existe tamareira de 2000 anos que presenciou a história de Cristo? Ou você quer ser um pé de abóbora, uma rama de abóbora, que cresce num dia e no outro dia o bichinho vem e come ela? Deixa eu escolher aqui um pai. Me ajuda. Levanta a mão. Eu. Fala aí, gente. Ninguém quer vir, né? Quem é pai aí? Amém? Não, vou pegar você não, Juca, porque você pede, você vem muito. Eu vou pedir o pastor Cupertino. Vem cá, pastor Cupertino. Me ajuda aqui. Qual o tipo de pão
Senhor vai dar para os filhos do Senhor? Escolhe para mim aí. Escolha bem, tá, irmão? Tem pão pegadinho aí, hein? Qual tipo de semente você quer deixar para o seu filho? Hã? Pega aí para mim ver. Pão novo, né? E esse outro pão? Dá esse outro aí, ó. Hã? Tá velho, tá duro. Tá duro, velho. O senhor tem coragem de deixar esse pão para semente do Senhor aí? Não, de Nova geração? de forma O senhor nenhuma. quer deixar um pão velho estragado para semente? Não, só o pão novo aqui feito no dia. Ah, entendi. Vocês estão entendendo aí, igreja? Você não pode deixar qualquer coisa para sua geração, não. Você não pode deixar pão velho, pão mofado para sua geração, não. Você tem que deixar o pão novo. A palavra de Deus fala que Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que te sacia a sua fome. Você não vai deixar semente de abóbora para a geração, não. Sabe por quê? A nova geração vai morrer, vai secar. Nós temos que deixar uma semente que cresça numa terra boa e que comece a produzir 30, 60 e 100 por um. Foi isto que Moisés deixou para Josué. Quais os tipos de filhos nós, como pais, estamos deixando para o futuro? Você está deixando para o futuro adoradores ou murmuradores? O que você quer deixar para frente? Adoradores ou murmuradores? Davi foi um adorador por excelência. Você lembra que eu falei de Davi? Aí ele entrando na história de novo aí. Davi foi escolhido porque ele tinha um coração de adorador. Ele adorava por excelência. A vontade de Deus sempre foi, Ele sempre desejou que uma geração faça conhecida a outra geração. É papel do cristão fazer com que isto aconteça, que uma geração conheça outra geração. Infelizmente, nós não estamos fazendo este papel. Nós não estamos fazendo esse papel. A vontade de Deus é essa, que uma geração conheça outra geração e comece a ouvir o que Deus fez. Esta é a vontade de Deus. É papel meu, é papel dos pais, é papel do cristão. A geração de Gideão ouviu falar. Vocês estão entendendo, igreja? A geração de Gideão ouviu falar dos feitos que Deus tinha feito, mas a geração dele não estava vivendo aquilo que Deus tinha prometido por causa do pecado. Ei, nós não estamos vivendo o sobrenatural de Deus porque nós não estamos vivendo em comunhão com o Senhor. Quando nós começarmos a viver o sobrenatural de Deus, nós vamos começar a ver cegos enxergando, coxo andando, mudo falando, porque os milagres são o mesmo, porque o meu Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, e será o Deus eternamente. Ele não muda, somos nós que mudamos. Deus não é culpado das suas escolhas. Não culpe Deus pelas suas escolhas. Deus, ele não muda, ele é imutável. Comece a contar os feitos que Ele fez na sua vida, para a sua geração. Comece a falar dos grandes feitos. Deus, Ele não muda. Gideão falou assim, mas o que foi feito? Nós estamos oprimidos. E o que o anjo falou assim? Ei, vai nessa tua força. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, igreja. Vai nessa tua força. Não deixa os problemas te parar. Não deixa a montanha te parar, não. Se o mar fechar, peça a Deus para que Ele abra o mar para você passar. Não deixe os problemas te parar. Aleluias. A minha geração e a sua geração precisa deixar uma memória dessa nova geração, o que Deus fez. Sabe por quê, irmãos? Caso contrário, esta geração vai morrer. E a geração que vier não vai entender mais nada. Vai ficar perdida.
Se é que isso não já está acontecendo. Se é que isso não já está acontecendo. Aleluia. A nova geração será uma geração de adoradores, homens e mulheres cheias do poder de Deus, apaixonada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ser apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. Me alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor adorar. Você tem que ser cheio do poder de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus todos os dias. Deus, Ele está levantando, eu creio, nessa última geração, uma geração de adoradores, uma geração de excelentes homens e mulheres de Deus. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Uma geração de adoradores. Davi era um homem que amava e adorava a Deus, por isso Deus o escolheu. Ao contrário do seu companheiro Saul, Deus escolhe Saul, irmãos. Saul era desobediente, não ouvia a voz do Senhor, não deixou nada para a sua geração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, deixou Salomão, seu filho. Por quê? Porque ele entendia que ele precisava da ajuda do Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, falei que a gente ia caminhar a Bíblia toda. Ruth no capítulo 1, versículo 16. Coloca para mim, Renato, por favor, Ruth. Olha o que essa mulher fala. É isso que a igreja tem que declarar. Vocês estão entendendo, igreja? Qual o papel de uma geração conectar outra geração? Qual que é a sua responsabilidade? E disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandone e deixe te seguir, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo, e o meu povo, o teu Deus, é o meu Deus. Ela conectou na geração, irmãos. Ela não quis nem saber, ela falou assim que onde quer que você for, eu vou. O seu povo agora é meu povo. Se você morrer aqui, eu morro com você aqui também. O seu Deus será o meu Deus. Porque é uma geração buscando outra geração, irmãos. Ela entendeu, ela se conectou. E a igreja? Quer conectar nesta noite? Você quer conectar nesta noite? Aleluias. Isaías 51, 5, 8 diz assim: nós não podemos nos calar e parar de falar. Não. Põe para mim, Renato, por favor. Isaías 51, 5 e 8. Já estou terminando, irmãos. Perto está a minha justiça, vem saindo, a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me guardarão, e no meu braço esperarão. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Geração, irmão, que não adora, acontece isso aí. Nós temos que ser uma geração que busca o Senhor. Nós não podemos nos calar e parar de falar do amor do Pai. Devemos transmitir para os nossos filhos o que recebemos. Devemos transmitir para a nova geração. Eu foco nisto nesta noite. Transmita aquilo que Deus fez para você neste novo tempo. E a próxima geração andará longe dos caminhos do Senhor. Não pode, irmãos. A geração seguinte tem que andar perto do Senhor. Nós temos que começar a ganhar o Ribeiro de Abreu para o Senhor, falar dos feitos. Deus, Ele deixou a cura e o remédio.
a cura para a nova geração cabe a nós repassarmos. Este remédio se chama poder de Deus, Cristo que liberta, a palavra do Senhor. Ele deixou a cura para mim e para você. O remédio está na minha mão e na sua mão. Vamos começar a falar das proezas e das grandezas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, tem pessoas que é tão mesquinha que não quer deixar nada para a sua próxima geração. O rei o rei Ezequias deixou isso, irmãos. Deus pediu para ele fazer um concerto e ele fez o concerto. Aí Deus falou que ia tratar com a geração dele. Ele falou assim, que não trate na minha geração, trate na geração dos meus filhos. Ele preferiu deixar Deus tratar com a geração vindoura do que tratar com ele. E aí? Você vai deixar o que para o seu filho? Qual o tipo de referência de Deus e da palavra deixaremos para a próxima geração? Um evangelho light, você quer deixar para a sua geração? Um evangelho light, que Deus é bonzinho e que nós podemos fazer tudo e que não tem pecado? Vamos deixar para o povo, vamos deixar para a próxima geração esse tipo de evangelho? Vamos, igreja, vamos deixar. Deus é bonzinho, pode fazer qualquer coisa. O inferno não existe. Ou você quer deixar um Deus que fala que existe o inferno e que o inferno é real e que devemos fazer a vontade dele, que devemos pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo? É com essa geração, é dever dessa geração anunciar para outra geração que o inferno é real e que se morrer sem salvação, infelizmente vai para o inferno. É papel dessa geração falar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, mas Ele não pratica e condena o pecado. É papel dessa geração alertar a próxima geração para que não caia nos prazeres dessa terra. As pessoas só vão olhar para nós e vermos alguma coisa ou ver algo na minha e na sua vida se verdadeiramente Cristo estiver na sua vida. As pessoas só vão começar a ver Deus na minha e na sua vida se nós estivermos andando em comunhão com o Senhor. Essa geração só vai começar a ver Deus na sua vida se você estiver andando nos caminhos do Senhor. Se nós começarmos a dar mau testemunho, começar a falar de coisas que não agradam ao Senhor, essa geração vai entender que Deus é um Deus que não toma, que não busca. Essa geração não vai querer buscar Deus. Deixa para me buscar quando eu estiver velho, quando eu estiver avançado de idade, porque agora eu quero curtir. Não, o inferno existe. Devemos falar para essa geração que Deus está voltando, Jesus está às portas e Ele vai voltar. E Ele quer uma geração pura, eleita no Senhor. Vocês estão entendendo isso, igreja? É o meu papel, é o seu papel, deixar esse bom testemunho para essa próxima geração. Para fechar, no Salmo 112, versículo 2. O que diz no Salmo 112, versículo 2? Já vou convidar os irmãos do louvor para que tomem as suas posições. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Estão entendendo aí, irmãos? A minha salvação é de geração em geração. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de geração. É esse tipo de mensagem que nós temos que deixar para a próxima geração.